lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Se você tem a sua Bíblia aí, você pode deixar aberto. Nós iniciamos na semana passada uma nova série de mensagens no Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Então nós vamos, nos próximos domingos, olhar para esse Sermão do Monte, que alguns definem como sendo o coração do ensino de Jesus, esse sermão. E nós vamos olhar por alguns domingos, né? Vamos ficar um bom tempo aí, com calma, olhando aquilo que o Senhor tem a nos dizer, a tratar o nosso coração, a partir desse texto. Nós iniciamos uma série chamada Uma Vida na Luz. E nós estamos falando a respeito do que significa viver uma vida como alguém que foi alcançado pela luz de Cristo através do Evangelho. É sobre isso que nós estamos falando. E um texto base é o texto de Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13, que diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ou seja, aqueles que foram alcançados por Cristo foram resgatados do domínio das trevas e transportados para um outro reino, que é o reino de luz. E nós falamos na semana passada, que nós fizemos uma introdução a esse texto. Nós falamos que é como se nós vivêssemos uma vida inteira no escuro, uma vida inteira em trevas, e aí Cristo nos resgata desse reino de trevas. E nós somos transportados para um outro lugar, um outro reino, e agora nós temos uma nova condição. Vivemos na luz, onde é possível ver, onde é possível enxergar o nosso caminho, o lugar certo para ir, o que a gente precisa evitar. No escuro a gente não vê nada disso. Mas muitas vezes nós chegamos nesse reino de luz. Muitas vezes não, todas as vezes. Aquele que chega nesse reino de luz, ele chega como alguém que viveu a vida toda sem ver. Alguém que viveu a vida inteira nas trevas e que nem mesmo sabe o que significa uma vida na luz. Nem mesmo sabe como é viver uma vida na luz. Essa é a nossa condição quando nós nos achegamos ao Senhor. E a nossa vida toda, a partir disso, é uma caminhada para nos adaptarmos a essa nova condição que recebemos. Esse é o processo de nos parecermos com Jesus, o processo de santificação. É um processo de nós nos adaptarmos. Nós não fazemos mais parte de um reino de trevas. Nós fazemos parte de um reino de luz, o reino do Filho amado de Deus. E a vida toda nós vamos nos adaptando, dia após dia, à nova condição que nós recebemos. Filhos da luz, não mais filhos das trevas. Amém? Eu tenho uma pergunta para fazer, e essa sessão que nós vamos iniciar no Sermão do Monte, o início do Sermão do Monte, essa é a pergunta que nós queremos responder. O que você mais deseja na sua vida? Lá no fundo do seu coração, qual é o maior anseio do seu coração? Entre todas as coisas. Se nós perguntarmos para a maioria das pessoas, e se formos sinceros diante dessa resposta, a maioria de nós, no fim das contas, deseja a mesma coisa. Desejamos ser felizes. É ou não é? Muitas vezes nós divergimos na forma como a felicidade é alcançada. Alguns buscam a felicidade através do dinheiro, das riquezas. Outros buscam felicidade em constituir uma família. Outros buscam a felicidade numa profissão ou numa ONG. Eu busco fazer o bem para as pessoas porque eu acredito que isso vai me fazer bem e eu vou ser feliz assim. No fim das contas, nós buscamos ser felizes, nós buscamos a felicidade e não há nada errado em buscar a felicidade. Tem um autor norte-americano chamado John Piper, pastor,
que ele diz que o nosso problema, muitas vezes nós imaginamos que o grande problema da humanidade é que vive apenas para ser feliz. Vive apenas em busca da própria felicidade. E o John Piper diz que, na verdade, o problema é que nós nos contentamos com muito pouco. Não é que nós buscamos ser felizes, é que nós nos contentamos e achamos que a felicidade está em algo muito pequeno, perto daquilo que, de fato, é a felicidade que Cristo tem para nós. Nós nos contentamos com migalhas quando nós temos uma riqueza disponível a nós. O que você mais deseja? O Hernandes Dias Lopes diz assim, pode passar. A felicidade não é um lugar onde se vai, mas a maneira como se caminha. Então, nessa busca por felicidade, muitas vezes nós acabamos nos perdendo. Muitas pessoas acabam se perdendo porque acreditam que a felicidade é um ponto final. A felicidade é um lugar onde nós chegamos. E aí nós olhamos as pessoas conquistando uma carreira de sucesso, comprando coisas, comprando imóveis, comprando carros, viajando para lugares que a gente nunca viajou. Postando as melhores fotos no Instagram, porque é assim, né? Nós postamos aquilo que a gente mais quer expor da nossa vida, a gente posta lá. Dificilmente alguém posta algo vergonhoso, algum problema de família. Dificilmente. Nós postamos o que queremos mostrar de fato. E aí nós vemos as pessoas postando em férias, em viagem, ir na praia, isso e aquilo. E parece, às vezes a impressão que nós temos é que todos encontraram o caminho da felicidade, menos eu. Por que as coisas dão certo com as pessoas e comigo não dá? Mas a felicidade não é um ponto final. A felicidade, de fato, ela não é um lugar onde se chegar, mas é a forma como nós caminhamos, a forma como vivemos. É ali que nós encontramos de fato felicidade. E Jesus está nos dizendo, se você quer ser feliz, eis o caminho, aqui está o caminho. Se é isso que você está procurando, você está procurando felicidade, aqui está o caminho. É a respeito disso que essa parte inicial do Sermão do Monte vai falar. Parte que nós chamamos de bem-aventuranças. Essas bem-aventuranças, elas nos mostram como é ou como deve ser o caráter do crente, do Filho de Deus, do discípulo de Jesus. E nos diz que esse é o caminho da felicidade. Quando nós vivemos dessa forma, quando nós nos submetemos ao Senhor, nós encontramos verdadeira felicidade. Então, desde já, eu quero te convidar a estar com o seu coração aberto e se perguntando qual o caminho que eu tenho andado em busca dessa felicidade. Será que eu tenho corrido atrás da felicidade como se fosse um tesouro lá no fim do arco-íris que nunca chega? Que parece que eu corro, me canso e as coisas nunca dão certo para mim, só para o outro. Em primeiro lugar, nós precisamos examinar essas qualidades que Jesus está nos dizendo e você vai perceber que, se nós formos sinceros, nós ficamos envergonhados. Eu espero que a gente saia dessa mensagem e dessas mensagens com ainda mais convicção da nossa necessidade de Deus, de que nós não podemos alcançar nada por nós mesmos. Nós dependemos dele. Tudo isso que a gente vai falar, nada é pela força do nosso braço, porque nós somos completamente incapazes. Mas Deus pode fazer algo por nós. Deus pode resolver o nosso problema. Em primeiro lugar, vamos ler o texto no versículo 3. E hoje nós vamos ficar nesse texto aqui só. Vamos tratar dessa bem-aventurança. Vamos entender esse convite à felicidade que Jesus está nos fazendo. O texto diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus.
Uma coisa que vai ficar claro quando nós formos passando pelas bem-aventuranças é que elas são completamente contrárias àquilo que o mundo imagina que é a verdadeira felicidade. Nós encontramos de fato felicidade num lugar que nós não esperamos. Nós imaginamos que a busca pela felicidade é a riqueza, e Jesus vem e nos diz que os felizes, os bem-aventurados são os pobres, pobres de espírito. Vamos olhar mais ou menos o que significa esses pobres de espírito. Em primeiro lugar, reconheça a sua miséria. Isso é um grande contraste com o que o mundo prega. É um grande contraste com os valores dos nossos tempos. Reconhecer que nós somos miseráveis, reconhecer que nós somos pobres, que nós não temos nada. É muito engraçado imaginar que Jesus está propondo esse caminho para a felicidade, dizendo: se você quer encontrar felicidade, em primeiro lugar, reconheça. Reconheça. Você não tem nada para oferecer em troca dela. Você não tem nada para comprar aquilo que Deus tem a oferecer. Você não tem nada. Reconheça a sua miséria diante do Senhor. Não, quando nós falamos a respeito de pobreza, é necessário entender que não estamos falando a respeito de uma pobreza material. Dizer que para você obedecer ao Senhor, você tem que se desfazer de todos os seus bens. Inclusive, nós temos uma passagem onde isso acontece, quando Jesus trata com aquele jovem rico. Mas isso fica muito claro no texto, que não é porque todo mundo precisa abrir mão das suas riquezas ou dos seus bens, mas porque aquele jovem tinha as riquezas como o centro da sua vida, o centro do seu coração. Então Jesus diz para ele abrir mão daquilo que ocupava o centro da sua vida. Sobre isso que Jesus está tratando com aquele jovem. Tanto que Salmo 40, quero colocar esse versículo, Salmo 40, versículo 17, nós lemos o seguinte: quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Você lembra quem que falou isso aqui? De quem é esse salmo? Davi. Davi era o rei. Davi era rico. Davi tinha bens. Tinha poder, ele tinha tudo. Mas quando Davi se colocava diante do Senhor, era sempre nessa condição: Senhor, diante do Senhor eu sou um miserável. Eu sou pobre e necessitado, eu não tenho nada para oferecer aquilo que vem do Senhor. Não tenho nada para oferecer por aquilo que só o Senhor pode me dar. Pobre, necessitado, miserável. É assim que Davi se colocava diante do Senhor. Então, não, Jesus não está falando a respeito de uma pobreza material, como se os pobres tivessem uma posição de privilégio diante do Senhor. Não é a respeito disso que ele está falando. Ele está falando a respeito de uma pobreza espiritual. E Jesus também não está dizendo que uns são pobres e outros não são pobres. Os pobres são felizes, os que não são pobres são infelizes. Jesus não está falando que tem uns que são, uns que não são. Mas que tem alguns que reconhecem a sua pobreza espiritual, tem alguns que sabem que são miseráveis e tem outros que não sabem. Que acreditam que podem resolver as coisas na força do seu braço. E a pergunta é, onde você se enquadra nisso? Porque uma questão é certa, você não tem nada para oferecer. Você é pobre, mas você sabe disso. Você sabe disso. Eu vi esses tempos atrás um vídeo no Instagram de acho que era uma menininha, que perguntava para os pais: pai, a gente é pobre? E o pai: sim. Chorava, né? Chorando porque descobriu que é pobre, né? Mais ou menos assim funciona quando a gente também se reconhece como pobre. Tanto que a próxima bem-aventurança que nós vamos ver na próxima semana é bem-aventurados os que choram. Nós somos mais ou menos essa criança. Nós descobrimos nossa pobreza e isso nos leva
a chorar. Lá em Lucas, no capítulo 5, Jesus diz assim, no versículo 31 a 32, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Jesus aqui também não está dizendo que tem alguns que são sãos e tem alguns que são justos, enquanto outros são doentes e outros são pecadores. Jesus está dizendo que tem algumas pessoas que sabem que estão doentes, enquanto outras negam. Algumas pessoas sabem que são injustas e pecadoras, outras negam essa realidade. É a respeito disso que ele está falando. Como nós temos lidado com o fato de que nós somos pecadores, carentes da graça de Deus, carentes do perdão, porque nada vem de nós. Se não é a graça do Senhor sobre nós, nós estamos perdidos. Você reconhece a sua miséria? Essa palavra, humilde de espírito, é uma palavra grega que significa pobre, carente, falido, completamente falido. Não tem nada para trocar, nada para oferecer. Completamente sem recursos. É alguém que depende tanto da graça de Deus. Depende tanto da misericórdia dele, que já não depende de mais nada na vida. Apenas de Deus. Será que essa tem sido a nossa condição hoje? Nós precisamos compreender o tamanho da nossa pobreza e o tempo é curto para que a gente possa, de fato, compreender um pouco a respeito disso. Mas nós precisamos compreender o tanto que nós somos pecadores e miseráveis, porque muitas vezes nós nos sentimos bons demais. Nós precisamos entender o tamanho da nossa desgraça longe do Senhor. O tamanho da nossa carência do Senhor. Nós, cristãos, geralmente nós tentamos evitar alguns pecados escandalosos. Nós tentamos evitar algumas coisas que é condenado pela sociedade, são condenadas. Alguns pecados visíveis nós evitamos, ou muitas vezes escondemos muito bem. Mas muitas vezes nós abrigamos no coração alguns pecados invisíveis e não percebemos, ou fingimos que não percebemos. Inclusive, como nós evitamos alguns pecados, nós julgamos aqueles que cometem essas coisas e já pecamos por aí. Mas nós abrigamos inveja no coração, cobiça, orgulho, ressentimentos, a busca por justiça própria, tudo isso a gente abriga no coração, porque é algo que as pessoas não conseguem perceber, é algo que não conseguem ver. Então nós sentimos que está tudo bem. Mas Deus está vendo todos esses pecados. Todos os pecados que estão apenas no nosso coração, diante de Deus, eles estão descobertos. Deus conhece todos eles. E muitas vezes nós usamos palavras para suavizar o nosso pecado. Nós falamos, eu estou com uma dificuldade. Eu estou com uma dificuldade numa área. É um eufemismo para amenizar. Nós falamos, eu tive um deslize. Nós falamos a respeito disso na semana passada, no discipulado. E o Guilherme me falou uma história que eu não conhecia. Né? Ele disse que tinha um pastor falou para a diretoria da igreja: irmãos, nós precisamos urgentemente trocar o piso da igreja. Mas por quê? Não, porque já veio vários irmãos aqui dizer: nossa, pastor, essa semana
eu cometi um deslize. Eu deslizei, né? Teve um deslize. É uma palavra que a gente adotou para falar de uma forma mais suave a respeito do nosso pecado. A Bíblia não suaviza o nosso pecado, ela chama pelo nome que ele é. E diz que nós estamos condenados, afastados de Deus. Não é só um deslize. É pecado. Sem considerar o mandamento de Jesus, quando Jesus resume a lei, ele resume em 2 mandamentos. Ele diz, amarás a Deus, isso lá em Mateus capítulo 22, versículo 37 a 39, ele diz, amarás a Deus acima de todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E a pergunta que eu faço é, você ama Ele assim? Você ama Deus dessa forma? Algumas coisas que você pode pensar para perceber isso. O amor por Deus que você tem é maior do que todos os desejos da sua vida. A coisa que você mais deseja é o Senhor. A coisa que você mais ama é o Senhor. Você anseia pela presença do Senhor? Você se alegra em meditar na palavra do Senhor? Lá no primeiro salmo, nos fala a respeito da felicidade também, quando diz que bem-aventurado, feliz é aquele que medita na palavra do Senhor dia e noite. Você se alegra dessa forma quando medita na palavra do Senhor? Você levanta cedo para orar? A gente olha para o exemplo de Jesus, Marcos 1:35, se eu não me engano. Jesus se levantava mais cedo para orar. Você tem prazer na vontade de Deus, mesmo se essa vontade for difícil de fazer? Mesmo quando é difícil, você se alegra em cumprir a vontade de Deus? A coisa que mais motiva o seu dia e as coisas que você faz é a glória de Deus. Porque a palavra diz que com mais que quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. É assim para você? Você aceita quando as coisas dão certo e quando as coisas dão erradas? Você entende que Deus é soberano e que isso vem das mãos dele? Independente do que seja. O sucesso e o fracasso. Para você perceber se você ama o próximo, como você mesmo, assim como Jesus ordenou. Você nunca é egoísta? Você nunca se irrita com o seu próximo? Principalmente com as pessoas que estão perto de você? Família. Você nunca fica mal-humorado com o seu próximo? Nunca é insensível ao próximo? Nunca é indiferente ao próximo? Você se interessa de fato pelo bem do próximo? Pelos interesses do outro? Você nunca se sente superior ao outro e nunca aponta as falhas do outro? Você nunca fica magoado com os erros, os pecados que o outro comete contra você? Você não guarda ressentimento? Você está sempre pronto a perdoar? Sempre pronto a pedir perdão? Você sempre trata o outro como você gostaria de ser tratado? Além de tudo isso, além de nós muitas vezes suavizarmos os nossos pecados, julgarmos o próximo, não amarmos a Deus como deveríamos, não amarmos o próximo como deveríamos, além de tudo isso, soma-se o fato de que as nossas boas obras estão também manchadas de pecado. Até mesmo as coisas boas que fazemos estão manchadas pelo pecado, por motivações pecaminosas. Nada do que nós fazemos de fato é perfeito. Inclusive a Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem de Deus. Porque os nossos dons, os nossos presentes, as nossas dádivas, nada disso é perfeito de fato. Lá em Isaías,
vai falar um pouco a respeito disso. Depois nós vamos ler o capítulo 64, versículo 6, que diz inclusive que as nossas boas obras são como trapos imundos diante do Senhor. Isso é pesado. Mas a verdade é que nós somos falhos. Nós toleramos alguns pecados invisíveis, não amamos a Deus como deveríamos, não amamos o próximo como nós mesmos, nós tentamos amenizar nossos pecados e até as nossas boas obras estão manchadas de pecados porque nós somos pobres, nós somos miseráveis. Então o que nos resta não é simplesmente eu achar que eu posso, pela força do meu braço, deixar de ser um miserável. O que me resta é reconhecer a minha miséria. O que me resta é reconhecer diante do Senhor quem eu sou. Você reconhece que você é um miserável. Você precisa da graça de Deus. E sem ela você não é nada. Você se vê assim diante do Senhor, como esse miserável, falido que não tem nada para oferecer. Esse é o começo. É o começo da caminhada cristã. Não existe um filho de Deus, um discípulo de Jesus que entendeu a graça, entendeu o tamanho do seu pecado, entendeu o tamanho da graça de Deus em salvar um pecador como nós, e ainda assim é arrogante, e ainda assim é orgulhoso diante do Senhor. Não tem como nós nos mantermos arrogantes diante de quem nós somos e de quem Ele é. Não tem como. A segunda coisa que nós vamos observar nesse texto é essa palavra inicial, bem-aventurados. E por que nós somos bem-aventurados? Porque a graça nos alcança. Então a segunda recomendação, descubra a felicidade na graça de Deus. Reconheça a sua miséria. Mas que triste seria se Deus simplesmente nos abandonasse com a notícia de que nós somos miseráveis. Mas Ele não faz isso. Quando nós reconhecemos a nossa miséria diante do Senhor, nós estamos prontos para receber a graça do Senhor. Reconhecer a nossa necessidade é o primeiro passo para alcançar essa graça. Você lembra do texto lá de Lucas, no capítulo 18, versículo 9 ao 14? Jesus conta uma parábola. O texto não está projetado, mas Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano. Vamos ler esse texto? Se você puder, abra na sua Bíblia. Quem achar pode ler bem alto. Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao versículo 14. Se achou, pode ler. Amém. Jesus conta essa parábola do publicano e do fariseu. E nós vemos aqui que os dois, eles têm uma vida religiosa. Embora nós conheçamos o fariseu por ser um religioso da época, esse publicano ele era um religioso também. Ele tinha a sua religião, ele acreditava em Deus. Os dois estão no templo. Os dois vieram domingo na igreja. Os dois estão se colocando diante do Senhor. Os dois creem em Deus. Os dois creem que existe um Deus que
ouve a nossa oração e eles estão diante desse Deus. Da mesma forma. Mas um ora de uma forma, outro ora de outra. Eu imagino o choque que isso foi diante daquela cultura. Pensa no choque que isso foi. Uma cultura onde esses religiosos eram tidos como pessoas de alto prestígio naquela sociedade. O fariseu, ele era alguém prestigiado socialmente. Reconhecido como alguém bom, alguém a ser imitado, ser copiado. E aí Jesus, quando conta a parábola, coloca esse fariseu como o orgulhoso. Diz que o fariseu, ele orava e a oração dele era de si para si mesmo. E ele falava: Senhor, graças a Deus, eu não sou como os outros homens. Graças a Deus, eu não sou como esse miserável publicano. Quem ele pensa que é? Eu sim sou um filho que dá orgulho ao pai. O publicano, ao contrário, batia no peito, nem ousava erguer os olhos e falava: Senhor, se não for a tua misericórdia, não tem nada que eu possa fazer porque eu sou pobre, eu sou um miserável. Não tem outra saída para mim a não ser a tua graça e misericórdia. E o texto nos diz que um desceu justificado para sua casa e o outro não. Imagina as pessoas daquela época recebendo a notícia de que esse fariseu, um homem de alto prestígio social, foi o homem que desceu para casa sem ser justificado. Enquanto o publicano, miserável, encontrou graça e foi justificado. O grande erro desse fariseu, e pode ser o seu erro, o meu erro, o grande erro dele foi medir a si mesmo através do outro. Ele se media em comparação com os demais. Senhor, graças a Deus, eu sou melhor do que esse. Graças ao Senhor, eu dou dízimo de tudo que eu ganho, eu oro tantas vezes por semana, eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo. Não sou como os outros homens e muito menos como esse miserável pecador, esse publicano. Quem se mede a partir do próximo somos nós. A Bíblia nunca faz isso. A Bíblia não nos mede, não usa como régua o nosso próximo para nos medir. A Bíblia nos mede a partir da santidade de Deus manifesta em Cristo Jesus. Essa é a régua que a Bíblia usa para nos medir. E quando nós somos medidos com essa régua da santidade de Deus, nenhum de nós pode sair orgulhoso. Nenhum de nós pode sair com o nariz em pé. Essa é a comparação que a Bíblia faz. Cristo é perfeito. Será que você atinge esse padrão? Será que você é perfeito como Cristo é perfeito? E é claro que não somos, é claro que não. Por isso que nós nos vemos como pobres, como miseráveis diante do Senhor. Martin Lloyd Jones, um autor do século passado, ele diz assim: enquanto um homem pensar que pode salvar a si mesmo, ele permanece perdido. Nós somos bem-aventurados, nós encontramos de fato a felicidade quando nós nos despimos de nós mesmos para recebermos aquilo que só a graça pode nos dar. Não é pelo mérito, não é pela força do nosso braço, é reconhecendo que nós não temos nada para oferecer ao Senhor. Você lembra da história, da parábola também que Jesus conta lá em Lucas 15? Jesus conta 3 parábolas. E ele fala a respeito de uma ovelha perdida, depois ele fala a respeito de uma dracma perdida, e por fim ele fala a respeito de um filho perdido.
a história do filho pródigo. E esse filho é um filho que foi irresponsável, pediu a herança do pai antes que o pai morresse, como se estivesse dizendo: pai, para mim você já morreu. E o pai dá a herança para ele. E diante disso, a resposta é: ele sai de casa, ele gasta os bens de forma completamente irresponsável. E aí, daqui a pouco, o dinheiro acaba. E a gente sabe quando o dinheiro acaba, as amizades acabam também. Pelo menos no mundo é assim mais ou menos que as coisas funcionam. O dinheiro acaba, as amizades acabam, ele não tem mais recursos, não tem mais nada para fazer, ele está querendo comer a comida dos porcos. E aí, a ficha cai. Ele se enxerga como um miserável. E entende que existe recursos na casa do pai. Existe comida na casa do pai, existe abundância, existe fartura na casa do seu pai. Esse estalo de entender: eu sou pobre, eu sou miserável, eu preciso do Senhor, eu preciso do meu pai. Nós também estamos na mesma condição. Precisamos do Senhor. Por último, o texto nos fala a respeito de uma promessa. A promessa de um reino a ser recebido. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Cada uma dessas bem-aventuranças, ela vem com uma promessa embutida. E aqui vem com uma promessa: é deles o reino dos céus. Essa humildade, esse reconhecimento de pobreza é a porta de entrada para o reino de Deus. Não tem como chegarmos ao reino de Deus, não tem como chegarmos a Deus sem reconhecermos a nossa miséria, a nossa condição. É impossível. Existe um reino dos céus. Diante de todos os reinos que esse mundo pode oferecer, e as pessoas, mais uma vez, isso aqui é contra os valores desse mundo. Um reino dos céus é contrário aos valores desse mundo, porque o que as pessoas mais querem é constituir um reino para si aqui agora. Não queremos esperar por um reino que vem, por um reino dos céus. Nós queremos construir o nosso reino aqui e agora. Então, existe um reino dos céus, e esse reino, assim como os demais reinos que travaram guerras para conquistar reinos, para conquistar espaço, para conquistar território, esse reino também teve uma guerra travada, só que não foi nós que travamos a guerra. E aí está a grande diferença. Nós não fazemos nada para conquistar esse reino. Não tem nada que nós possamos fazer para adquirir esse reino. Esse reino foi conquistado pelo próprio Senhor. É Ele que travou a nossa guerra. É Ele que pagou o preço para que nós pudéssemos receber esse reino de graça, pela graça do Senhor. Não há preço para nós. É apenas de graça. Eu vi uma frase assim: se Deus colocasse a salvação à venda, nenhum pecador poderia comprá-lo. Se a salvação estivesse à venda, nenhum pecador poderia comprá-la. Porque não há recursos. Falta qualquer recurso que possamos dar. Não temos nada. Somos esses miseráveis, não temos recursos. Estamos falidos. Mas isso é uma boa notícia para aquele que entendeu que é pobre. A graça de Deus, presta atenção. A graça de Deus, ela é a melhor notícia que o pobre pode receber. A melhor de todas. Tem notícia melhor? A graça é a melhor notícia que o pobre pode receber. Mas é a pior notícia que o rico pode receber. É a pior notícia que aquele que acha que pode comprar a sua salvação poderia receber.
Feliz aquele que se aproxima do Senhor consciente da sua miséria. Essa consciência, ela vem do próprio Espírito Santo no nosso coração. O próprio Deus nos faz enxergar o tamanho da nossa miséria. Essa é a nossa oração nessa noite. Deus nos faça perceber o quanto nós somos carentes do Senhor. O quanto nós somos miseráveis sem Ti. Quando nós fazemos a classe para o batismo, eu quase encerrando, já quero chamar o pessoal do louvor para nos conduzir uma canção no final. Quando nós fazemos a nossa classe para o batismo, eu sempre faço uma pergunta para a pessoa que quer se batizar. É uma pergunta que o John Piper fala em um dos seus livros, eu não lembro em qual. Ele pergunta assim: se você chegasse hoje nos portões do céu e Deus abrisse o portão para você e perguntasse assim: por que eu devo deixar você entrar aqui? Por que eu devo deixar você entrar aqui no meu céu? Qual seria a sua resposta? O que você ia falar? Já pensou Deus te fazendo uma pergunta dessas? Não estou dizendo que é isso que vai acontecer. Alguns vão chegar no céu, e aí, Deus? Não ia vir aqui me receber pessoalmente? Mas se Deus te perguntasse, por que eu devo deixar você entrar no meu céu? Talvez a maioria das pessoas diria algo parecido com isso. Senhor, o Senhor viu a minha vida, né? Não tem como mentir. Mas o Senhor sabe que eu busquei ser uma boa pessoa. O Senhor sabe que eu tentei com as minhas forças, e claro, eu também erro, eu errei. Mas eu tentei mesmo. Tentei ser alguém melhor. Eu tentei não prejudicar o próximo. Eu tentei ser alguém honesto no meu trabalho. Eu nunca prejudiquei ninguém, nunca roubei, nunca matei. Toda vez que eu mentia, eu me arrependia. As pessoas que eu magoei, eu pedi perdão. Eu busquei ser alguém bom. E qual é a resposta de Deus a esse argumento? Jesus, no final do Sermão do Monte, nós ainda vamos chegar lá, Jesus ele diz que naquele dia alguns vão chegar assim diante de Deus. Alguns vão chegar dessa mesma forma, com argumentos. Alguns vão chegar diante de Deus dizendo: Senhor, eu expulsei demônios em teu nome. Senhor, eu profetizei. Eu trabalhei na igreja. Eu fiz a obra do ministério. Eu falei do Senhor para o meu vizinho. Eu falei sobre a tua graça para a minha família. Senhor, eu busquei ser alguém bom. E o texto nos fala que a resposta de Jesus a todos esses argumentos vai ser: eu não te conheço. Afasta-se de mim, vocês que praticam o mal. Eu não te conheço. Nunca tivemos um relacionamento. Se Deus nos perguntasse no portão do céu, por que eu devo deixar você entrar aqui? Só tem uma resposta possível.
E a resposta é: Senhor, na verdade, eu não mereço. Na verdade, o melhor talvez eu nem poderia entrar. Senhor, eu não tenho nada que me faça poder entrar aí. Mas, Senhor, eu creio na graça que me alcançou. Eu não tenho nada, mas eu creio no preço que foi pago. Jesus pagou o preço. Jesus pagou o preço. Não tem mais dívidas. Essa é a garantia da palavra do Senhor. Não tem outro argumento, não tem mais nada que nós possamos falar, nada que nós possamos fazer. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, profetizei, expulsei demônios. Não, nada disso importa se eu não cheguei a Deus como um pobre. Nada disso importa, nada do que você fizer, nenhuma das suas obras, nada disso tem valor. Se você não chegar a Deus como um miserável, que não tem nada para trocar pela salvação. Como você tem chegado diante do Senhor? Cheio de si mesmo. Como alguém que pode, como alguém que sabe. Ou como alguém que não tem outra saída a não ser a graça. Não tem outra maneira, não tem outro recurso, não tem mais nada a não ser a graça do Senhor. Quando nós chegamos a Deus dessa forma, a palavra nos diz: você é feliz. Você é bem-aventurado. Porque você entendeu. Você está pronto para receber aquilo que só pode ser recebido de graça. Não pode ser comprado. Quero te convidar a refletir e praticar. Refletir a respeito da sua vida, responder no seu coração. Pense a respeito dessas coisas. Em primeiro lugar, Jesus é o único rico diante do Senhor. E esse rico se fez pobre por amor a mim e a você. Aquilo que nós recebemos de graça é, na verdade, a riqueza que pertence a Ele, e Ele nos deu, abriu mão, se fez pobre por amor a nós. É por isso que recebemos de graça. Nós recebemos de graça porque um preço alto foi pago, não por nós, por Ele. Nós temos uma ideia de que aquilo que é de graça é algo sem valor. Quando nós falamos a respeito da graça de Deus, isso não se aplica, isso não é verdade. Nós recebemos de graça, mas não foi de graça. Custou caro, custou a vida do nosso Senhor. Chega de graça a nós. Ele é o único rico. E Ele se fez pobre por nós. Pense a respeito disso. Você já reconheceu a sua miséria espiritual? Você já se viu, já chegou dessa forma diante do Senhor? Senhor, eu sou pobre, miserável, eu não tenho nada para trocar, nada para te dar. Se não for a tua graça, eu estou perdido. Em que áreas da sua vida você ainda está agindo como se fosse rico, como se tivesse algo a oferecer, como se na força do seu braço você pudesse conquistar? Como você reage quando você é confrontado com o seu pecado? Você tenta amenizar? Você tenta justificar? Ou você confessa? Se arrepende? E por fim, como a pobreza de espírito pode mudar a sua semana? Talvez essa semana você tenha coisas que podem mudar na sua vida pelo fato de você reconhecer a sua miséria diante de Deus. Será que tem alguém que você precisa pedir perdão? Ou precisa perdoar? Nós guardamos mágoas muitas vezes porque nós nos sentimos
ricos. Eu sou melhor do que esse. Eu sou melhor do que essa pessoa. Eu não faço isso que ela me fez. Se você reconhece algo dessas perguntas, algo que está em desacordo com a palavra do Senhor, algo que você precisa render ao Senhor, eu quero te convidar a orar nessa noite. Nós vamos encerrar orando, pedindo graça de Deus sobre a nossa vida, nos colocando diante dele como pobres que somos, como miseráveis, mas confiantes na graça que nos alcança. Vamos orar? Feche os seus olhos, coloque seu coração diante do Senhor. Senhor, nós chegamos na tua presença como miseráveis, como pobres que não têm nada para oferecer. Senhor, nós queremos reconhecer diante do Senhor, diante de ti, Pai, que nada temos, nada podemos, nada somos, que não tenha vindo do Senhor. Não temos nada em nós que não tenha vindo do Senhor, da tua graça. Mas em Jesus, Pai, nós temos tudo. Em Jesus nós temos as riquezas da graça do Senhor disponíveis a nós. Então toma as nossas vidas nas tuas mãos, toma a minha vida nas tuas mãos, toma a vida dos meus irmãos nas tuas mãos e faz o que o Senhor quiser. É isso que significa nos rendermos ao Senhor, Pai. Toma a nossa vida nas tuas mãos e faz o que o Senhor quiser. Nós queremos dizer que não pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos a Ti, Deus. Transforma o nosso coração. Vem com Teu Espírito Santo, Pai. Nos transforma. Essa é a nossa oração nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre a vida de cada um de nós. No nome santo de Jesus é que nós oramos. Amém.